Boa noite, amigos e amigas da TV Metropolitana. Estamos de volta com mais um Entre Aspas com Ronaldo Castilho, que vai ao ar todas as quintas-feiras às 19h30 pelo @TV Metropolitana de Piracicaba, tanto no canal do Facebook como também do YouTube. Hoje, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, eu recebo nada mais nada menos que a Aline Leite, engenheira ambiental, minha grande amiga. Boa noite, Aline. Boa noite, Ronaldo, quem nos assiste. É um prazer estar aqui, ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema que, para mim, é inexplicável, né? Minha vida é o que eu respiro diariamente. Aline, fala uma coisa para os ouvintes e para os telespectadores da TV Metropolitana. O que te motivou a escolher a engenharia ambiental como profissão? Na verdade, foi um pouco de influência do meu irmão, que é agrônomo. Ele é 8 anos mais velho que eu, então eu via... Você é caçula? Eu sou caçula. Eu via essa interação dele, né? Mas a parte de plantio, de agro, não era muito meu forte. Eu gostava mais de floresta. E assim, quando a gente escolhe a faculdade, a gente esquece do engenharia na frente, né? Eu achava que eu ia ser do Greenpeace, do WWF. Então eu era muito apaixonada nesses temas, né? E eu sempre fui muito boa em geografia, em ciências. Então foi sempre que me brilhou o olho. E eu juntei essas coisas na profissão que, na época, era a promessa de futuro. Né? Até hoje ainda não vi essa promessa acontecer com tanta força, mas lá em 2001 era o auge. O que todo mundo falava que seria a profissão do futuro. Né? E o futuro chegou. E chegou rápido? Chegou bem rápido. Aline, quem foram os seus maiores exemplos nessa profissão? Na profissão foram meus professores, né? Sem dúvida nenhuma. Eu sou formada na Escola de Engenharia de Piracicaba, mora no meu coração. Eu até me emociono ao falar dessa escola. E, assim, vários professores que passaram pelo SEMAI, por exemplo, o Seidel, Negreiros, e quem eu não posso deixar de falar, que depois foi meu chefe, é o Luiz Roberto Moretti, né? Perdemos para o Covid. E é o pai do PCJ, então quem trabalha com recursos hídricos hoje conheceu e conhece a obra dele, o legado dele. Né? Então ele era um exemplo de professor, de profissional, de homem, enfim, um excelente profissional. E eu me espelhava muito e eu via as atitudes dele, não só dentro da academia, né, dentro da faculdade, mas também o que ele trazia para a sociedade, a forma com que ele transformava a técnica em saber para a sociedade. Então, eu acho que esse é o maior legado de um técnico, de um engenheiro, é falar a língua de todo mundo. E ele sabia fazer isso com maestria. Hoje a gente comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Qual a importância desse dia para a sociedade num todo? Eu acho que não pode ficar só com uma data de calendário, né? Não é uma data comercial. Mas eu acho que é um dia de reflexão para que se pense o que eu posso fazer que eu ainda não fiz. Tanto de forma pessoal quanto institucional também. Né, as empresas, órgãos públicos, bem ou mal é um dia que marca e a gente pode transformar isso em ações. Por mais simples que seja, tem que ser feita. Né? Tem gente que fala assim, você já vai plantar de novo? Vai fazer um mutirão? Sim, por que não? São nos pequenos gestos que brotam projetos maiores. Quais são os principais desafios da sociedade, então? Você como engenheiro ambiental, que você pode destacar para nós? Eu acho que a gente enfrenta, por mais que o tema até, não sei se é essa palavra, mas não desgastado, mas é tão falado, só que eu acho que fica numa certa superficialidade. Né? Tem muito especialista falando para especialista. Eu tenho dificuldade de ver especialistas descendo do pedestal e falando para a população. Então, o que acontece? A gente tem analfabetismo ambiental. Você vê industriais, empresas de médio porte, que não sabem, por exemplo, o que é um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E essa empresa tem 40, 50 funcionários e seus líderes muitas vezes não sabem. Por que não sabe? Porque não tem um setor voltado para o meio ambiente. Então, mesmo nas classes mais técnicas ou
entidades comerciais, às vezes, não conseguem identificar onde estão seus erros, as suas potências, o que eles podem fazer para contribuir e até para se adequar legalmente. Aline, fala para mim, como que você vê como engenheiro ambiental a evolução da conscientização ambiental atualmente? Eu acho que melhorou muito. Vamos falar de quando eu entrei na faculdade, né? Bacana, legal. Desde né? lá até Desde agora, 2000. essa evolução total. Exato. Eu entrei na faculdade em 2000. Eu lembro que a gente fez uma pesquisinha na faculdade que era o que você entende sobre sustentabilidade, né? E era uma questão de múltipla escolha. E poucas pessoas acertavam isso, né? Eu acho que hoje o conceito está bem trabalhado, mas temos poucas práticas. Eu acho que existe bastante marketing. O tema, como eu disse, é falado, mas tem muita legislação, uma tromba na outra. Eu estou dentro do órgão público, quando a gente às vezes olha para uma legislação estadual, até às vezes federal, você vê que tem brechas que falam, não, mas pede-me isso, mas não me dá ferramenta para atuar, né? Não me dá dispositivo para fiscalizar, por exemplo. Você acha que existe muita teoria e pouca prática? Sim, eu acho. É que eu vejo também. Apesar de não ser especialista na área. Então fala-se, agora também com o ESG, com a agenda da ONU, com as ODS, né? Nossa, todo mundo parece que é especialista, mas dentro de né, extremamente superficial. Esse ESG está bem famoso atualmente, né? Tá bem famoso. É a moda do momento do meio ambiente? Eu espero que não fique só na moda, né? Não desmerecendo, eu acho que veio para contribuir, veio para somar demais, né? Eu acho que é uma linguagem universal, que daí todo mundo tenta falar a mesma língua. Mas o que mais me preocupa, o que mais na verdade, o G. O que seria o G? A governança. Dentro do pilar, né? Um dos pilares da governança é o compliance. E esse compliance a gente tem que trazer a ética, a gestão de risco e, acima de tudo, conformidade legal. Então, aí, o que acontece? Primeiro que é o environment. Só para eles entenderem, só para quem está nos assistindo entender, o E significa? Environment, que é o ambiente. Ambiente. O S? Social. E o G, governança. Governança. Legal. E aí, é onde a gente mais sente que faz-se pelo E, faz-se pelo S, e às vezes o G, como ninguém está vendo, é uma coisa muito interna, ele vai meio se arrastando, né? Então, aí a gente pode entrar, se você não tem um G bem consolidado, você pode ter greenwashing, que é a lavagem verde, né? Então, fala-se muito do que se faz, de plantio, de isso, daquilo, mas a parte legal, as licenças, as conformidades, não está de acordo. Não fala se os três têm que falar, têm que andar junto, o E, o S e o G. Não existe um sem o outro. E ainda está faltando isso. Na minha opinião, de forma prática, de vivência, sim. É o que eu falo. Muita gente fala, mas tem pouca vivência. E assim, não é só no corporativo. O ESG está nas prefeituras, está nas secretarias de Estado. Então, fala-se sem conhecimento de causa. É o que eu sempre falo. Para que a gente seja ativista, a gente tem que conhecer a causa a fundo, senão se torna estupidez. Já que você está falando nisso, o que mais incomoda para um profissional da engenharia ambiental nesse panorama atual na questão do meio ambiente? Eu acho que é a banalização do tema. Sabe? É a minha opinião, né? Alguns amigos podem discordar, mas eu acho que é essa banalização, é pensar de uma forma muito fantasiosa que a minha parte é fechar a torneira, apagar a luz e separar o lixo. É muito mais que isso. E as pessoas não estão acostumadas, né, a separar o lixo. Eu vejo isso. Não. São poucas pessoas que
que têm esse conceito? Poucas. A gente vê que países de primeiro mundo chegam, às vezes, até 50% de coleta seletiva em relação ao lixo comum. Né? Em cidades pequenas como a Saltinho, não chega a 3%. Né? E é uma cidade escolarizada, né? É uma cidade com baixo índice de pobreza. Então, assim, esses índices precisam melhorar. E aí é que eu falo, não é a gestão, o que se entende por um bom trabalho em resíduos é tirar tudo da frente, deixar toda a calçada limpinha, nenhum saquinho sobrando, enviar tudo para um aterro legalizado, tudo nos conformes, tudo bonitinho. Isso é o papel do poder público. Mas, e antes disso? Antes dele chegar na calçada, o CPF, né, não o CNPJ da prefeitura, nem a empresa, o CPF, eu, Aline, você, Ronaldo, cidadão. O que eu faço para diminuir a quantidade de saquinho que eu coloco na calçada? Né? Então, isso é um trabalho que tem que ser pensado diário. Na hora que você vai ao supermercado, a escolha do biscoito que você vai levar para casa, ele tem uma embalagem, tem 2 ou tem 3? Né? Então, assim, a gente não estou levantando aqui que a gente tem que fazer um boicote à economia, a deixar de comprar, mas escolher, né? O fabricante, ele percebe a renúncia ao produto dele e ele vai tentar se adequar. Né? Tem na realidade, algo que eu sei, porque eu te conheço, né? A gente é amigo, né? Que você combate, que é a questão do glitter. Você poderia explicar um pouquinho para nós? Sim. Daria um outro podcast só para a gente falar de glitter. O glitter é aquele microplástico brilhante. E assim, é só a gente andar pelo centro de qualquer cidade que a gente vai ver inúmeros objetos confeccionados ou com aplicação com cola que facilmente se solta, ou na própria injeção ali do plástico, a adição de glitter. O glitter é um microplástico. Quem tiver interesse, coloca no Google e vai... E aí você vai cair no algoritmo, vai começar a mandar para você. Né? Então, é o que eu falo, quem não vive na bolha do meio ambiente, muitas vezes não recebe essas informações. Né? Então, existe já projetos de lei parado para ser votado sobre a proibição da fabricação do glitter no Brasil. Eu acho que fica a reflexão para escolas, tanto públicas quanto particulares, repensar esse material na lista de material escolar, porque isso a criança ingere sem querer e ele não sai. Ele gruda no organismo. Né? Então, existem estudos falando sobre doenças que possivelmente causadas por ingestão de microplástico, né, do próprio glitter. Então, o glitter é uma coisa assim, é difícil, eu tenho uma criança de 2 anos e meio, é difícil você comprar brinquedos sem glitter, tudo tem. Né? Mas o quanto eu posso evitar, eu evito. E fica esse recado para as mamães e os papais. Que o glitter é um perigo. Sim. Quais atitudes simples as pessoas podem adotar para contribuir com o meio ambiente? Essas 3 primeiras que eu falei já é obrigação, né? É igual escovar o dente, tomar banho, enfim. Eu acho que é se engajar, ler e estudar. E geralmente tem um tema que você gosta mais, que você se identifica mais. Recursos hídricos. A gente tem aqui o Comitê PCJ, que tem o site, disponibiliza todos os materiais, a agência, o consórcio PCJ. Consumo, tem o Instituto Acatu, que fala muito sobre a questão do consumo consciente. Eu falo que é uma bíblia para quem gosta disso. E se engajar em movimentos, né, públicos e de organizações não governamentais e ter, na minha opinião, a consciência na hora do consumo, sabe? Eu acho que
a gente fala de mudanças climáticas, que é um dos vilões, a questão da escassez hídrica, né? A falta d'água superficial em rios, em alguns locais, algumas regiões, até rebaixamento de lençol freático. Então, assim, tem determinadas situações que a gente, enquanto indivíduo, é difícil. Como que eu, Aline, não pensando como gestora, vou inibir uma diminuição do lençol freático de uma macro-região? É difícil, mas o que eu posso fazer localmente, né, para isso? Então, eu acho que realmente é estudar, sabe? Porque é o que eu falo, a pessoa vê uma matéria, acha que já está especialista, compra um curso livre de 20 horas, acha que é especialista. Gostou do tema? Aprofunde-se, porque ele está batendo na nossa porta e não tem. A gente precisa de ar, de água. Então, não é facultativo a gente saber ou não. Temos que saber para cobrar, temos que saber para passar para as futuras gerações, né? Futuras gerações, que as duas palavrinhas da sustentabilidade, né? Então, é o sobrinho, o filho, enfim. Eu acho que estudar é o caminho. Aline, eu vejo que tem horas que tantos pais, eles têm uma certa dificuldade de falar sobre meio ambiente. Né? Eu entendo que a maioria das pessoas deixam a questão do meio ambiente para a segunda opção para as conversas. Isso é verdade? Você que vive isso no seu dia a dia. Eu acho que, assim, o que eu percebo é ataque. As pessoas enxergam, sempre está atacando ou a gestão pública ou o vizinho. Nunca é uma conversa saudável sobre ideias. É sempre em cima de acusações. São sempre polêmicas. Eu não sei se você sente isso, Sim. se os colegas sentem, mas é sempre crítica e às vezes até sem fundamento, sabe? Como se não... A gente tem também uma legislação que acaba trunca em algumas situações, realmente. Esferas, tipo, fora do alcance municipal, daí vai para o Estado, a coisa fica um pouco mais complicada, né? Então, eu acho que deve-se falar, mas de uma forma assumindo o protagonismo da coisa, e não só apontando o dedo. Entendi. Quais são os principais vilões ambientais desses novos tempos, desses nossos tempos? Acho que é a emissão de gás de efeito estufa, né? Desmatamento, que daí também essa questão da redução do sequestro de carbono, também você tem perda de biodiversidade, a gente tem hoje uma redução da população de abelhas. Sem abelhas não tem né? Não tem polinização. Não tem polinização, não tem comida. E por que isso acontece, Aline? A questão da diminuição da biodiversidade e desconstrução dos habitats naturais, né, por ação antrópica. Então, o desmatamento, ou fogo, veneno, né? Então, tipo, o pessoal fala muito do veneno, passa com aviãozinho, tem o fundamento. famoso agrotóxicos, né? Defensivos, exato. A engenharia ambiental tem ajudado a criar soluções para problemas urbanos. Você pode nos dar alguns exemplos? Sim. Jardins de chuva, por exemplo, né? Que são projetos para que áreas permeáveis dentro da cidade, para que o que acontece quando você tem uma grande área impermeável, essa água não infiltra no solo, não recarrega os lençóis superficiais, e também profundo uma conversa um pouco mais profunda também. Mas e o jardim de chuva são áreas permeáveis dentro da área urbana, que permite que essa água entre. São reservatórios subterrâneos de água pluvial. Então, as galerias levem isso para um reservatório subterrâneo. Mas, assim, é obra enterrada,
é muito difícil, sabe? É muito caro e demanda uma gestão muito invasiva, uma vez que a cidade já está construída, já está consolidada. Né? Isso é algo a se pensar quando você tem uma cidade pequena, em construção, em expansão. Né? Então, esse é um recado, né? Olhar para as cidades que estão em expansão e já pensar nesse futuro, já ir pensando nessas obras, nessas soluções, nessas engenhocas, né? Vamos falar assim. Você sabe que muitos gestores eles não gostam de fazer trabalhos embaixo da terra porque não dá voto. Essa é a pura verdade. Certo, Danilo Teles? Se o Danilo Teles falou, tá falado. Ele que manda prender, manda soltar aqui. Tô brincando, Dani. Agora vamos falar sobre uma outra coisa, sobre a questão do consumo. Tá. Né? Consuma sem consumir o mundo. Uhum. O que tem a ver essa frase? É que essa frase é tua. Não é minha, não. Eu uso muito. Mas eu sei. É do Instituto Acatu, que eu falo que é uma inspiração para mim. Eles nem sabem. Consuma sem consumir o mundo. Exatamente. É o consumir de forma essencial. O consumo faz parte do cotidiano. Mas consumir de forma consciente é revolucionário. É uma frase deles também. Né? Então, assim, a gente tem que consumir. Não dá para passar um dia sem consumir nada. Não tem como. Né? É papel higiênico, é comida, é água. Muitas vezes água mineral, que às vezes a água que vem da sua torneira não é muito legal. Então, não tem como. Você levantou da cama, você está consumindo. Sim. Exatamente. Mas como aí vem uma questão que eu tenho levantado, que eu tenho percebido, é uma questão de vivência. Até ia deixar um pouco mais para depois isso, mas acho que cabe agora. O consumo ele está relacionado a valores. Aquilo que é essencial, que é do cotidiano, não tem como fugir. Né? Mas determinados objetos de desejo está muito atrelado ao seu círculo, até mesmo social. Né? Então, assim, eu preciso comprar isso para ser aceito no meu grupo. Qual o nível de obsolescência disso? Em quanto tempo isso vai ficar defasado e eu vou ter que substituir? Né? Então, a pergunta que eu faço sempre quando eu vou comprar um bem, né, de um valor de 3 dígitos, vamos falar assim, isso vai me servir durante quanto tempo? É para sanar um prazer imediato ou uma necessidade? É claro, a gente é ser humano, a gente tem as nossas recompensas, eu trabalho duro para quê? Eu me esforço tanto para quê? Para quê? Para ter momentos em família, para curtir um ar puro, para comer coisas boas e não só para ter. Então, eu falo que, assim, eu gosto de me basear no ser essencial e não no ter fútil, não no ter frívolo. Né? Eu acho que essa questão do consumo, ela é muito mais profunda, né, em termos sociais. Né? Então, eu estive recentemente num grande centro de venda de rua, e aquilo me impactou muito, porque eu vi famílias trabalhando ali em horários fora do horário comercial, com crianças dormindo embaixo das bancas, roupas sendo vendidas a preços assim irrisórios. E aí a gente pensa que todo material, todo objeto muito barato, alguém trabalhou também por baixíssima remuneração, baixíssimo reconhecimento. Então, esse fomento a esse mercado, a gente precisa pensar numa solução para isso. Eu ia até perguntar a questão da influência desses consumos, né? Que esses consumismo tem algum fator cultural, social e econômico. Né? Sim. Você já está entrando nesse mérito. Com né? certeza, né? Eu falo que um tempinho atrás, tem um mês mais ou menos, numa escola estadual lá de Saltinho, eles receberam um grupo de indígenas de uma tribo de Alagoas, e eles contaram para as crianças como eles vivem, né,
Então, é pouca roupa, baixo consumo e vive super bem e tem saúde. Não estou falando pra gente... Deixar de consumir. Não, mas assim, é possível. É possível você ter um guarda-roupa mais compacto, mais cápsula, né? Não estou boicotando aqui o mercado de moda, pelo amor de Deus, não é isso. Mas assim, eu não preciso comprar as tendências do mês todo mês, né? Então, assim, um blazer tem que te servir por alguns anos, né? Ele não é barato, então ele tem que te servir. Se ele for muito barato, alguma coisa está errada. É que eu falei, a cadeia de tem algum problema na cadeia de produção, porque se você for comprar o tecido, muitas vezes o metro do tecido é 3, 4 vezes mais caro do que algumas peças prontas. Então, o que está acontecendo? O que tem aí? É esse despertar que a gente tem que começar a ter. É o problema na cadeia de produção, com certeza. Sim. Né? Saltinho vai fazer alguma coisa agora em Dia Mundial do Meio Ambiente? Vai. No sábado tem uma caminhada ecológica em parceria com uma empresa, a Vomens. Vai haver essa caminhada, vai sair de uma praça lá de Saltinho e vai passar por alguns bairros rurais até chegar num local onde vai ter um plantio com mais ou menos 50 mudas produzidas lá no nosso viveiro. Uhum. Qual que é a dificuldade de plantio de árvores? Porque existe uma dificuldade, né? Eu não vejo a plantação, ela não é contínua, né? Ela tem algumas datas que celebram-se e aí acontece. Por que assim não é uma coisa contínua e sim só em datas comemorativas? Todo município ele tem que ter as suas áreas verdes. Às vezes ela já está recomposta ou ela já está formada, não tem mais espaço. E o plantio em áreas particulares é esse que eu sempre falo. Gente, é área particular, a gente precisa de anuência, que é a autorização do proprietário e a vontade dele em fazer. Né? A prefeitura, enquanto prefeitura, ela não pode chegar invadindo a área, abrindo buraco e plantando. Né? Se é uma área de nascente, precisa de projeto. Se é uma restauração, uma recomposição de mata ciliar, como é que está essa calha desse rio? Não adianta eu adensar se aquele trecho já está assoreado. Depois, para eu desassorear, eu vou ter que entrar com um licenciamento para fazer uma intervenção ali, suprimir, né, cortar algumas árvores para entrar com máquina para fazer essa adequação, que também demanda licenciamento. Né? Precisa de autorização de 2 órgãos. O SP Águas, que faz como que eu vou dizer? A fiscalização, né, do corpo hídrico do rio, e a CETESB, que vai falar se eu posso ou não posso cortar X, Y, Z árvores ali. Né? Então, não é... Isso também é uma coisa que a gente enfrenta muito, que às vezes o munícipe... Não, é só a prefeitura pôr a máquina lá e afundar a calha do rio. Não é assim que funciona. Se fosse, né? Seria fácil. Seria fácil, mas não é. A gente precisa da autorização de pelo menos 2 órgãos ambientais estaduais. Aline, você fez engenharia ambiental aproximadamente no ano 2000, né? Sim. E naquela época a engenharia ambiental era a profissão do momento. Era, né? da futuro, do futuro, a promessa. Assim, tal. Vamos supor que a Aline tivesse agora começando uma faculdade. Ela faria engenharia ambiental? Nossa, que pergunta. É pergunta de jornalista. É pergunta de jornalista. Saia justa, né? Não é entre aspas, é saia justa. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que eu faria alguma coisa dentro da área digital, marketing, mas não por demérito. É que ela é muito desafiadora. É muito desafiadora. Eu falo até por uma questão de colocação no mercado. É muito difícil e existe muita competição entre outros profissionais que exercem a mesma função. Né? Então, em algumas situações, me perdoem os colegas civis e agrônomos, e engenheiros químicos. Então, tem muitas ações que se esbarram e se repetem. Então, assim, são poucas as atribuições que são exclusivas do engenheiro ambiental.
E tem a questão do curso de gestão ambiental também agora, né? Também. Além da engenharia, tem o curso de gestão. Eu lembro que na época, quando eu estava na faculdade, a Exalc abriu o curso de gestão ambiental e era uma briga, né? E era uma briga de ego, inclusive, porque, não, o engenheiro ambiental pode ter... ele pode emitir RT, né? E o gestor não pode, os cálculos é o engenheiro, o gestor não faz. Mas isso, no final das contas, se diluiu e não vejo essa briga mais. A nível mundial agora, vamos falar um pouquinho a nível mais amplo, né? Como você, como engenheiro ambiental, qual que você acha que é o grande desafio para que o meio ambiente seja compactado, não esteja em desnível como estava até tempos atrás? Eu acho que as coisas precisam sair do papel, Ronaldo. É muita conferência, é muito fórum. Eu acho que esse ano tem a COP30, né? Sim, em Belém. E as coisas demoram... são feitas, mas demoram para aparecer, sabe? Então, os acordos que são firmados precisam realmente ser colocados em prática, né? E o Estado olhar para os municípios de acordo com suas faixas. Eu acho que isso é um problema que a gente tem. Você não consegue cobrar uma metrópole, você não deve cobrar uma metrópole do mesmo jeito que você cobra uma cidade pequena. Melhor dizendo o contrário, você não cobra uma cidade pequena com a mesma mão que você cobra uma cidade grande. Né? Então, você tem que amparar. Eu acho que falta amparo, um pouco de amparo, de capacitação. E olhar para as cidades pequenas mais de perto. Que é o que eu falo, as cidades pequenas elas vão crescer. E é aquele velho ditado, de pequeno que se torce pepino. Então, você tem que agir nas pequenas, porque se elas têm área de expansão, elas vão crescer. Então, eu acho que tem que ter um olhar. Claro, as metrópoles têm os seus problemas de metrópole, mas as pequenas, eu falo que é um bebê. Então, você tem que nutrir ele com os melhores alimentos para que ele se desenvolva certinho, que ele não chegue grande com problemas. Que se desenvolva com sustentabilidade. Exatamente. O que eu vejo muito é que os grandes centros com as pequenas cidades, eles são colocados na mesma moeda. Né? E às vezes não é assim que funciona. Né? Exatamente. No dia a dia não é assim que Até funciona. uma questão de recursos humanos. Eu não falo nem recurso financeiro. Né? Eu falo que, por exemplo, posso dar um exemplo? Claro. Hoje eu tive uma demanda no departamento de uma munícipe preocupada onde que ela ia descartar uma calça jeans. É um problema... Porque a coleta seletiva não pega. Na verdade, é um tecido. É um tecido. Se ela não tiver elastano, ela é 100% algodão. Mas ela tem o zíper, ela tem o botãozinho, ela tem os rebitinhos. E eu não tinha uma resposta pronta para dar para essa munícipe. Tipo, ela queria dar um destino correto, final para essa calça jeans. Vestir alguém. Ou ela dá um destino de artesanato, ou alguém que faz um tapete, um fuxico, mas assim, eu não tinha essa solução, a gente não tem todas as respostas o tempo todo. E, imediatamente eu fui buscar empresas, CNPJs que têm essas tecnologias. Hoje tem tecnologia com infravermelho, com não sei o quê, com enzima para separar os tecidos, as fibras. E eu falei, onde estão essas empresas? Eu procurei por duas. As duas falaram que não trabalham com o setor público. E elas estão onde? Elas estão na Grande São Paulo. Eu não encontrei aqui. Né? Então, assim, e mesmo que tenha, como que a gente vai firmar um convênio? Elas precisam querer também prestar esse serviço. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, em Saltinho, um convênio com uma empresa de Jundiaí que faz a coleta dos nossos resíduos eletrônicos. A gente tem um container e a população, esse container fica na prefeitura, no pátio da prefeitura, dentro do horário de funcionamento da prefeitura, as pessoas deixam isso no container e de cada 2, 3 meses a empresa passa e recolhe, depois ela me manda um inventário, a gente tem um convênio firmado com ela e a gente, nesse caso, a gente não paga nada para descartar.
né? Não pagamos nada e não recebemos nada, né? Era mais ou menos um modelo assim que eu penso para o município pequeno. Então, assim, muitas vezes a gente não tem todas as respostas que nós gostaríamos de dar para o munícipe, né? E aí a gente acaba tendo que escolher, numa situação dessa, qual é a atitude menos pior. O que é pior? Eu mandar para a reciclagem vai triar, vai enviar isso como rejeito, vai voltar para o aterro. Ou eu já coloco direto no lixo comum. Ou eu tento procurar alguém recortar isso, cortar e dar uma outra. Aí o upcycling, né? Que é ressignificar aquilo, refazer, dar uma outra vida para aquele material, né? Então, e eu falo que foi num momento muito oportuno. Eu falei, nossa, no dia que eu ia conversar, no dia do meio ambiente, me veio esse questionamento. Essa demanda. Aline, qual mensagem você deixaria para a população nesse Dia Mundial do Meio Ambiente? Eu acho que é aquela frase, ser essencialmente e não ter frivolamente. Eu acho que não tem nada a ver diretamente com água, energia, né? Tem um pouco mais a ver diretamente com o consumo, mas eu acho que podemos refletir. Já está desgastado, né? A gente já fala que todo ano a mesma coisa no dia do meio ambiente, é lixo, economize água, apague a luz. Então, já que está sempre, o pessoal reclama todo ano a mesma coisa, então hoje eu lanço esse outro desafio. Não, você não anda de bicicleta, não de carro. Então, pensa um pouco mais profundamente em você. O que eu estou fazendo no meu círculo social? Por que eu tenho que? Entendeu? Por que eu tenho que comprar? Aline, para esses jovens aí que está tentando descobrir, na realidade, qual que é a sua vocação ou o que eles querem fazer como profissão, né? Qual que é o recado que você daria para eles na questão da engenharia ambiental? Eu já tinha falado que se fosse hoje eu escolheria, mas a gente sempre acha que o jardim do vizinho, a grama é mais verde, né? E a minha mãe sempre fala, a gente está onde devemos estar, né? Então, se eu fui colocada aqui, é porque é aqui que eu tenho que florescer. Se é uma opção que ela seja tomada, se é uma decisão, ela seja tomada com muita consciência, porque não são flores. É um mercado muito desafiador, muito preconceituoso. Existem muitas pessoas que acham que o meio ambiente é a parte chata de tudo. É onde era, né? Logo que eu me formei, eu fui para São Paulo, veio uma crise lá em 2009. Tudo que o que cortou-se primeiro, a minha empresa de consultoria, tudo que cortou foi, primeira coisa, marketing e meio ambiente. Então, assim, lá vem os caras do meio ambiente, o povo do meio ambiente, Então, assim, enfrenta, porque existe essa torção de nariz, né? Existe, muitas vezes, aquela, lá vem o eco chato, né? O palestrinha, né? Às vezes a própria família. Mas se é o que se quer estudar, comer, estudar muito. Porque eu falo que o engenheiro ambiental é o médico da natureza, né? Assim como o biólogo, né? Ou outros, o engenheiro florestal. Então, falar, médico nunca pode parar de estudar. Nenhuma profissão pode parar de estudar, né? E não ficar na superficialidade. Agir. Você pode ter uma atuação de pesquisador, né, na academia, mas seja extensionista, esteja onde as coisas estão acontecendo. Eu acho que esse é o maior recado que eu dou, porque nem sempre eu fui extensionista, já fiquei trancada no escritório. E aí a hora que você sai, que você vê, você toma um tapa na cara. As coisas são muito... Eu falo que a parte ambiental, ela está muito ligada ao social. Muitos problemas ambientais são socioambientais. E se você só fica dentro do escritório, você não vai ver a parte social acontecendo. E é mais difícil, né? A parte social é mais difícil. Sim. Aline, eu sei que você tem uma filha de 2 anos e alguma coisa. 2 anos e meio. 2 e meio, né?
E óbvio, né? Que ela não sabe o que ela vai ser ainda, qual profissão que ela escolherá. Uhum. Mas você vai influenciar ou não? A gente às vezes influencia pelo próprio exemplo, né, Ronaldo? Eu não sei. Não sei. Eu acho que se ela se manifestar interesse, com certeza. Eu acho que a gente tem sucesso naquilo que a gente é bom, naquilo que a gente gosta genuinamente. Né? Não escolher profissão, isso dá dinheiro. Porque se você for medíocre, se você não gostar, você não vai estudar. Se você não estudar, você vai ser medíocre. Se você for medíocre, você não vai crescer. Então, primeiro tem que brilhar o olho. Tem que ser aquela coisa que você acorda e fala, é para isso que eu trabalho. Né? Eu tenho uma função, eu tenho meu legado. E ele tem que pagar suas contas também, né? Isso, com certeza. Aline, você sabe que esse programa ele chama entre aspas, porque no final da entrevista eu peço, né, ao convidado ou à convidada, né, que me coloque uma citação de alguém ou algo que marcou a sua trajetória, tanto profissional como pessoal. Né? Sim. Qual a sua citação? Posso explicar por que ela? Claro, sem dúvida. O meu trabalho de conclusão de curso, né, uma monografia na IP, foi sobre educação ambiental. Escola de Engenharia de Piracicaba, famosa. Exato. E foi sobre educação ambiental e, na verdade, foi um compilado, foi uma pesquisa de todos os trabalhos voltados à educação ambiental que o SEMAI tinha feito até aquela data. Porque eu era estagiária do Museu da Água, do SEMAI. Fui estagiária deles por 2 anos. E como o tema da minha monografia era educação ambiental, na contracapa da minha monografia, né, do material impresso, estava um provérbio chinês que é: quando o coração do povo é tranquilo, o céu e a terra permanecem em harmonia. Então, assim... Vamos lá, repete para nós, vamos lá. Quando o coração do povo é tranquilo, o céu e a terra permanecem em harmonia. Muito forte. Sim. Agora, Aline, suas considerações finais sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Para mim é um dia de muita reflexão. Né? É um dia que eu reflito na profissão, é um dia que eu reflito na profissão, na minha profissão atual, onde eu estou, e como eu posso melhorar, influenciar os meus colegas de trabalho, primeiramente. Né? A minha família já influencia, eu sei que influencio, mas como eu posso engajar e se resta algum preconceito, o que está ao meu alcance para que eu consiga dissolver isso? Eu acho que, para mim, o Dia do Meio Ambiente, desde que eu me formei, é sempre um momento de reflexão. Claro que é uma data comemorativa. A gente, enquanto hoje no município, a gente pensa nas datas, pensa em atividades, em ações concretas, mas eu acho que é um momento de reflexão. É uma data comemorativa, sim, mas eu acho que mais de reflexão. Aline, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e respeitem o meio ambiente. Consumam de forma consciente. O Entre Aspas com o Ronaldo Castilho vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima quinta-feira, às 19h30, no @TV Metropolitana de Piracicaba, tanto no Facebook como também no YouTube. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.